A paz do Senhor a todos os membros da DEPEV. E você, meu amigo e minha amiga, que está nos ouvindo neste momento. Nós somos da DEPEV Ministério Palavra e Vida. Estamos situados na estrada do Porto Velho, 1020. Vou orar por você agora e logo após o presbítero Ricardo vai estar ministrando essa aula. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma manhã na tua presença. Queremos te agradecer, ó Pai, por estar, meu Pai, na tua casa. Meu Senhor, que nesse momento tu possa visitar cada um dos membros da DEPEV, todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa manhã. Pai, que tu possa nos abençoar, derramar do teu poder, da tua sabedoria sobre a vida de cada um que está nos assistindo. Nos abençoa nessa manhã, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E agora estaremos passando para o presbítero Ricardo, que estará ministrando essa aula. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Um bom dia. Bom, nós estamos numa programação diferente. Você que está aí no conforto, né, da sua casa, nós estaremos ministrando aqui, né, uma EBD online. Nós estaremos ministrando aqui a última lição, né, desse trimestre, cujo título, né, está lá, né, o título da lição diz: O Novo Homem em Jesus Cristo. Lição de número 13, dia 29 de março de 2020. O texto áureo, né, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, está na sua revista, você pode acompanhar conosco, está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Por ele, né, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, né? A leitura bíblica em classe, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 1 ao 16. Né? Você pode acompanhar aí na sua revista ou na sua Bíblia, aí na sua casa. Está escrito assim, João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. No versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem
que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos. Nós vamos direto aqui, direto na lição. Fizemos a leitura bíblica em classe, e como nós mencionamos, vou repetir aqui, o título da lição de número 13, o título diz, O Novo Homem em Jesus Cristo. A introdução, na sua revista, está escrito assim, é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É uma pergunta, Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação, a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Louvado seja Deus, O interessante, que o autor, ele coloca aqui na lição, ele começa fazendo uma pergunta, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, certamente que não, mas Jesus Cristo, ele nos permite isso, Nós vamos falar aqui do novo nascimento do homem, E por conseguinte, e isso vai nos trazer, um novo patamar, Uma vida plena, uma vida de separação, que nós vamos falar aqui da santificação, nós vamos falar também aqui, que em tudo que nós vamos fazer, que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado através da glorificação do novo homem em Cristo, E aqui diz que nós constatamos que a perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus, Então, nessa lição, nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender que antes, no velho homem, como o primeiro Adão, o pai, os nossos primeiros pais, eles falharam, na sua missão, mas através do último Adão, isso se tornou possível, um novo nascimento. Mas como assim um novo nascimento, Se você, na ordem natural, nós entendemos o quê? Que no relacionamento do homem com a mulher, você vai nascer. O processo pelo qual você vem a este mundo é um processo natural. Você nasce, do ventre da sua mãe, no relacionamento, de um homem e uma mulher, e você, certamente você vai vir a este mundo. Mas nós vamos falar aqui, do nascimento espiritual, a morte do velho homem. Isso só é possível quando nós, através de Jesus, o Filho de Deus, através de um novo nascimento, através do arrependimento dos nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós sepultamos o velho homem, aí sim nós temos um novo nascimento, um nascimento espiritual, um nascimento, para a vida eterna, um nascimento para, agradar e fazer a perfeita e agradável vontade de Deus, Eu quero ler um texto aqui, lá em Mateus, capítulo 5, está lá no versículo 48, para poder reforçar, o que nós falamos aqui. Está escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, que diz, aqui diz assim,
Perdão, é versículo 48, tá? Capítulo 5, verso 48. E está escrito assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Né? Então, aqui Jesus ele fala, né, acerca de buscar a perfeição. Sim, nós não vamos ser perfeitos nessa vida, mas podemos buscar essa perfeição. Né? Isso Jesus fala, buscai a perfeição, porque o nosso Deus ele é perfeito. Né? A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, verso 1, que devemos imitar a Deus. Né? E como é o nosso Deus? Qual é o caráter de Deus? Né? O nosso Deus é um Deus santo. Né? É um Deus, né, que exige de nós isso, né? Uma santificação, uma separação das coisas terrenas. Né? E isso somente foi possível através de Jesus, na morte do Filho de Deus, lá na cruz. Assim, através do novo nascimento, nós podemos buscar essa perfeição, né? Até aquele grande dia que o Senhor virá buscar a igreja. Né? Então, no tópico 1, na sua revista está escrito assim, né? O tópico 1 diz assim, o nascimento do novo homem. Subtópico 1, o nascimento não do sangue, nem da carne. Né? Diz assim, no prólogo do seu evangelho, né, o prólogo que significa a introdução, né, na introdução do seu evangelho, o apóstolo, né, João afiança que o novo homem, né, em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Ele não é gerada nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Né? Então, né, reforçando aqui, né, nesse tópico, que apesar do pecado do primeiro Adão, né, dos nossos primeiros pais, é porque, na verdade, era desejo que o ser humano tivesse uma vida, né, uma vida eterna nesta terra. Mas os nossos primeiros pais, eles falharam, né? E foi necessário, como se você pode ver lá em Gênesis 3,15, que Deus ele já estava providenciando o quê? O plano de salvação. Em Gênesis 3,15, você vai ver a primeira promessa implícita da vinda de Jesus. Tá? Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus. Como que isso pode acontecer? Através de Cristo, né? Não dos nossos méritos, porque a salvação, né? Nós ganhamos um presente de Deus, a dádiva da salvação, e nós não podemos alcançar a salvação por nossos méritos, mas Jesus, sim. Jesus, ele morreu, né, e se sacrificou por nós. A morte vicária de Jesus nos providenciou isso. Tá? Né? E, claro, que a atuação do Espírito Santo. Né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele trabalha, né, na vida do ser humano. Né? É um processo, né, após a nossa conversão, já recebemos o Espírito Santo, mas, sim, é um processo que durante o nosso tempo que nós temos em vida aqui nessa terra, o Espírito Santo ele vai trabalhando nas nossas vidas. E o homem experimenta ali um novo Gênesis, uma nova comunhão, né, com o Pai. Tá? O subtópico 2 diz assim, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus. Eu falei aqui no início que na ordem natural, para você vir a esse mundo, você tem que nascer. Para você nascer, você tem a ordem natural. O relacionamento entre um homem e uma mulher, você vai nascer, né, do ventre da sua mãe. Mas como é isso, nascer de Deus? Né? Aqui diz assim, isso implica aceitação pela fé.
tá? Do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se, né, uma nova criatura em Cristo e é o auge da bem-aventurança humana. Tá? Logo, nascer de Deus, tornar-se filho de Deus pela a fé. Tá? Então, para nascer de Deus, o primeiro passo, né, é pela fé. Tá? Aceitação pela fé. Aceitação de quê? De Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Né? Claro que isso, né, gera o quê? Um arrependimento. Tá? Quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, né, e aceitamos a Cristo e reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, estamos nascendo de Deus. Né? Uma regeneração. A regeneração é o quê? É um novo nascimento. Então você está nascendo não da carne e do sangue, você está nascendo espiritualmente para Deus. E quando ocorre esse nascimento, né, espiritual, nós recebemos os benefícios de Deus. Né? Primeiro, né, a justificação. Que justificação é essa? A justificação pelos nossos pecados. Né? Então, nossos pecados são apagados. Somos justificados diante de Deus. Herdamos, né, a vida eterna, né, a salvação. Herdamos a eternidade com Deus. É claro que tem um processo aí, né? Nós temos, né, que viver separados, viver uma vida plena com Deus, né, uma vida sem pecado. É claro que todos nós, né, ainda nesse corpo aqui, nessa carne, né, que é perecível, mas um dia, né, isso aqui um dia ele vai voltar ao pó. Tá? Então, quando nós nascemos de Deus, né, nós herdamos o quê? O caráter de Deus. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus que exige santidade, um Deus que exige adoração exclusiva, né? Passamos a ser servos de Deus, servir a Deus, né? Como diz lá, né, em Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Amém? Lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, tudo se torna novidade de vida. Né? Aquilo que você praticava, você não pratica mais. E nós vivemos para servir ao Senhor, até aquele grande dia, né? Que o Senhor venha buscar a sua igreja. Subtópico 3, nascido da água. O batismo em águas, ele só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe, né, o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante, né, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E, né, dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Né? Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, que está lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, e nós vamos, né, reforçar aqui o que nós lemos, né? A carta de Paulo a Tito, que fala assim sobre o novo, né? O regenerar, a regeneração. Louvado seja Deus, né? Está aqui. Tito 3, versículo 5.
diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, né, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, né? Então, é como Paulo disse, né? Cumpre-se o que Paulo escreveu, tá? Que Jesus nos salvou mediante, né, a uma lavagem, né, de regeneração e renovação. Regenerar, né, é gerar de novo. Regenerar é nascer de novo. Como nascer de novo? Né, da água, nascer do Espírito, né? E nessa experiência ressurge o novo homem, né? Uma nova criatura, né? Como eu falei aqui anteriormente, eis que as coisas velhas se passaram, mas tudo agora é novidade de vida. O renascimento, né? Esse renascimento significa o quê? Que nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, para as coisas terrenas, e nós estamos renascendo da água, do Espírito, um renascimento espiritual, ao qual nós vamos herdar a eternidade com Deus, a vida eterna. Tudo agora é novidade de vida, né? As coisas velhas ficam para trás, agora não, como Paulo dizia, eu prossigo para o alvo, né? Pela soberana vocação, né, ao qual foi me dada. O tópico 4, o subtópico 4 diz, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, tá? Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Depois a gente vai ver lá em João 3:8, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, nascido do Espírito, né? Isso, né, essa regeneração, ela só é possível com a atuação do Espírito Santo. É claro, né, que Jesus, ele, no seu ministério, ele sempre fala assim, que arrependei-vos. João Batista começou o seu ministério falando, arrependei-vos, né? O apóstolo Pedro, né, na sua primeira pregação, ele diz, arrependei-vos. E o arrependimento, ele gera o quê? Né? Gera um sentimento, né, para que você possa nascer outra vez. O arrependimento gera isso. Às vezes gera um constrangimento em nós, né, e esse arrependimento é o quê? É o que vai nos aproximar desse novo nascimento. O arrependimento é que vai nos aproximar de Deus, tá? Em Provérbios, se eu não estou enganado, em Provérbios 28:13, diz isso, né? Aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcançará misericórdia. Então, o primeiro passo é quando a gente confessa. Quando a gente confessa, a gente está reconhecendo, né, o nosso pecado. Estamos reconhecendo os nossos erros. E quando nós deixamos, que não é somente você se arrepender e confessar, né? Tem que ter um arrependimento, você tem que abandonar. E isso, né, são os quesitos para quê? Nascer do Espírito. E aí vem a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Com Jesus, ele disse que, quando ele ascendeu aos céus, ele falou, olha, não vos deixarei sós, esse que vos deixarei o quê? O Consolador. Né? E Jesus também falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João, capítulo 3, no versículo 8, vamos dar uma olhada lá, conferir, para a gente acrescentar aqui. Evangelho de João, capítulo, no seu terceiro capítulo, no versículo 8 está escrito aqui, está escrito assim, o vento sopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? E quando Jesus falou
esse versículo, ele diz que o vento sopra, o vento ele vai para onde quer, não é? E ouve a sua voz. A gente não sabe nem para onde vai, de onde ele vem, nem para onde, né? De onde ele sai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então não tem explicação, né? Quando está ventando, você não sabe de onde o vento surgiu, né? De onde ele está vindo, nem para onde vai. Então, como você vai explicar isso? Nascido do Espírito, né? É um ato, como está na lição, é um ato regenerador que não pode ser explicado na linguagem humana, tá? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Por isso que ele conclui assim: assim é todo aquele que é nascido do Espírito, tá? Não tem como, é uma ação sobrenatural, tá? É uma regeneração. Isso só é possível também com a atuação do Espírito. Eu falei aqui anteriormente que o Espírito Santo, né, é aquele que convence do pecado, do juízo, né, e da justiça. Amém? E que o Espírito Santo ele possa, né, estar presente em todos os momentos de nossa vida, porque enquanto estivermos ainda aqui nesse mundo, né, esse mundo que nós estamos de passagem aqui nessa terra, mas não somos cidadãos desse mundo. Estamos aqui, sim, cumprindo um propósito de Deus, ainda em vida, né? Mas a nossa morada é nos altos céus, a nossa morada é nas mansões celestiais com o nosso Deus, e para isso nós precisamos nascer de novo, porque se não houver o novo nascimento, e se não houver uma regeneração, nós não vamos poder, né, alcançar o maior tesouro que nós temos, né? E nas cartas de Pedro diz que há uma herança nos altos céus, guardada para nós, uma herança incorruptível, uma herança, né, que não pode se contaminar, nem se pode murchar, mas está guardada por nós. Mas para chegar lá, precisamos nascer de novo. Precisamos sepultar o velho homem. Precisamos nos tornar uma nova criatura, né? E quando isso acontece, não é por nossos méritos, é uma ação sobrenatural, né? É o Espírito Santo que atua nessa parte, que convence o pecador, né, do seu pecado. Ele que convence que há um juízo, sim, todos nós um dia iremos prestar contas a Deus, né? Mas mesmo aqueles dos salvos, todos sim, vão estar prestando conta a Deus, diante do juízo, diante do grande trono de Deus, né? Porque o nosso Deus é um Deus, ele é um dos seus atributos, ele é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, mas ele também é juiz, né? Juiz de toda a terra, tá? Vamos lá. O tópico 2. A justificação do homem, a justificação do novo homem. Subtópico 1 diz: a inutilidade da justiça humana. Aqui diz assim: nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Tá? Depois vamos ver lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Está em Isaías 64, 6. Só existe um meio para obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, né, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus, tá? Então, o autor colocou algo aqui muito interessante: a inutilidade da justiça humana, né? E quando ele diz aqui que as nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, né? Você pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa que cumpre, né, os seus deveres, né, com a sociedade, uma pessoa que faz caridade, gosta de ajudar as pessoas, mas isso, entenda uma coisa, isso não é mérito para alcançar a salvação.
né? A salvação é pela fé. A salvação, os méritos da salvação estão na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, é assim, né? Esses são os méritos para alcançarmos, né, a salvação, ao qual Deus ele deseja, né, que todos se arrependam, né, e se aproximem dele. Mas entenda uma coisa, né, as nossas obras aqui nesta terra não são méritos para isso. Todo o mérito, né, da nossa eternidade com Deus está na pessoa de Cristo, né? A Bíblia diz lá que as obras sem fé, ela é morta, né? E a mesma também, a fé sem obras é morta e as obras também sem fé é morta. É claro que as obras têm que, né? As obras são ali uma continuidade, né? Quando você passa a servir a Deus, sim, isso é algo natural, né? Quando, Jesus falou, né? Falou para alguns dos seus discípulos, olha, quando eu tive fome, vocês me deram de beber, quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí eles perguntaram lá, né, acho que está lá em Mateus 25, mas quando é que te alimentamos, Senhor? Quando é que te damos de beber? Quando vocês fizeram isso a esses pequeninos. Isso sim é uma obra, né, uma obra de caridade, né, uma obra, né, de assistência social, né? Mas não é esses méritos que vão nos levar à salvação. O mérito da salvação, por nossos méritos, não temos. Nenhum homem ele pode salvar a si mesmo, mas sim através de Jesus Cristo, né, o Cordeiro de Deus, no sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, através dos méritos, né, através do sacrifício da cruz do Calvário, né, os méritos de Jesus, nós herdamos a salvação, né? E muita gente se engana com isso, que acha por ser uma pessoa boa, uma pessoa que não deve a ninguém, que você honre, isso já é, né, uma coisa, né, que natural, né, do ser humano, e o servo de Deus ele tem que ser assim mesmo, ele tem que ser uma pessoa correta diante da sociedade, que a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tamanha nuvem de testemunhas, né? Às vezes as pessoas olham mais para nós do que para a palavra de Deus, porque você é muito visado, muito observado, mas o mérito para a salvação, né, não é as obras, tá? O mérito para a salvação é reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, ele vai nos explicar melhor sobre isso, tá? Está escrito assim: para mostrar 8:9, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Então, a salvação, ela é pela graça. O que significa a graça? A graça é o favor imerecido. Então, não é pelos nossos méritos. Nenhum homem pode salvar a si mesmo, né? Mas Deus, no seu plano perfeito, né, de reconciliar o homem com Ele, Ele providenciou o quê? Jesus, né? Um plano de salvação. Lá no Éden, Deus já tinha, né, já estava planejando tudo isso, porque o nosso Deus ele não é pego de surpresa, né? Nós estamos vivenciando aí uma situação, né, que a humanidade aí, um pânico, um vírus que está sendo, né, que surgiu, mas meu querido, não se preocupe, Deus ele está no controle da sua vida, né? Deus ele está atento, o nosso Deus ele não dorme, nós às vezes estamos descansando, mas Deus ele está atento, Deus não é pego de surpresa, né? Nós estamos aqui, né, a igreja, não estamos nos reunindo, mas espiritualmente, ainda aqui de longe, né, nós estamos aqui orando um pelos outros, fazendo essa programação para abençoar a sua vida,
tá? Mas entenda uma coisa, não, você não precisa, né, ficar desesperado, preocupado, não. Deus, ele está no controle de tudo, né? Quando o primeiro Adão, ele pecou, nossos primeiros pais pecaram e trouxeram, né, o pecado para o mundo, falharam na sua missão, mas aí Deus providenciou quem? O segundo Adão. Na verdade, é o último Adão, Cristo, tá? E foi pelos méritos, né, pela salvação, pelo sacrifício da cruz do Calvário, os méritos de Jesus, que nós podemos alcançar, a vida eterna com Deus, né? Entenda isso. Nenhuma obra terrena, né, nenhuma obra de caridade é regra de salvação. Amém? Vamos lá. O subtópico 2 diz: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mérito perdão, e muito mais do que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Tá? Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Né? É interessante, né? A maravilhosa doutrina da justificação. Né? Como é que eu posso explicar isso para você? Imagina que você vai trabalhar, né, você tem seu trabalho, mas você não pode ir trabalhar, porque você acordou enfermo, não é isso? Aí você está incapacitado de se deslocar, né, de exercer a sua função lá no seu trabalho, né? Mas o que você vai fazer? Para você não perder o seu dia de trabalho, você vai lá no médico, não é isso? Você vai lá no médico e você vai fazer uma consulta e você vai trazer lá diante do seu trabalho uma justificação para você não ser descontado do seu salário. Então, com aquele atestado médico, você vai fazer o quê? Você vai, né, se justificar. Né? Você vai ficar isento da culpa, né, do seu trabalho. Eu não pude comparecer ao trabalho, mas eu estou aqui me justificando. Né? Eu ganhei um dia de descanso, o médico me providenciou um dia de repouso. Então, você está o quê? Justificando. Diante de Deus é a mesma coisa. A justificação é assim, né? A justificação pelo pecado. Quando o homem ele renasce para Deus, né? A Bíblia diz que os seus pecados não me lembrarei mais, antes serão lançados no mar, né? O mar do esquecimento, né? E essa justificação, ela não, como o autor diz aqui, não é somente uma anistia. Ele te concede um status de justo. Justo é o quê? Justificado diante de Deus. Muda por completo a situação jurídica, ou seja, você recebe o perdão de Deus, não é? Quando você é perdoado, eu vou colocar um exemplo aqui, né? Um casal, eles brigaram, né? Aí um dos dois vai ter que ceder, né? Vamos pedir perdão, me perdoa, te magoei. Não é assim? Não é assim que acontece? Mas aí o quê? O perdão, ele te isentou, né, da culpa, né, te justificou ali diante, né, do mal, talvez né, ou seja, de uma dívida, anistia de uma dívida. Então aquela dívida, né, ela não é mais cobrada. Por quê? Porque o credor, né, ele liberou o perdão para aquele que estava sendo cobrado. Com Deus é a mesma coisa, né? Não é diferente. Deus, né, nós tínhamos uma dívida diante de Deus, mas quando Deus perdoou nossos pecados através de Cristo, através do renascimento e da regeneração, então aquela dívida ela foi o quê? Anistiada. Não é assim? Se você recebeu perdão, então você está isento de culpa. A sua dívida foi paga. Né? E isso foi lá na cruz do Calvário, né? Que o Senhor, né, sobre o Senhor Jesus foi lançado, né, todos os nossos pecados, nossas transgressões, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele, lá na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, ele foi, levou, né, nos perdoou, recebemos o perdão de Deus e nós fomos justificados diante de Deus. Aquela dívida
ela foi totalmente, né, apagada, aniquilada. Amém? 3. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha que interessante isso, né? De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Coisa linda, né? Haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo, né? Está lá em Lucas 23, 42 e 43, né? Interessante, né? Quando um homem ele se converte, ele passa a ser visto por Deus, né, como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. A conversão e o arrependimento gera isso. Aos olhos de Deus, Deus ele não lembra mais. Você passa a ser visto por Deus, né, como um justo, como um perdoado. Você passa a ser visto por Deus justificado, né, das suas transgressões, dos seus pecados, né? Aqui tem um exemplo que diz lá na cruz do Calvário, em Lucas 23, do 42 ao 43, que o ladrão da cruz, né, quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões, um à direita e um à sua esquerda. Essa história, né, você deve conhecer muito bem. Teve um que disse, né, olha, o Senhor salvou tanta gente, salva-te a nós também, desce, né, dessa cruz e salva-te a nós, né? Felizmente aquele ali foi usado pelo diabo, né? Mas o outro não. Ele foi usado pelo Espírito Santo. E ele disse, olha, rapaz, nem na tua morte, tu não temes a Deus? Olha, nós estamos aqui porque merecemos estar aqui, mas ele não. Ele é um homem justo, ele é um homem santo. E ele diz ali, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E Jesus declara, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi justificado. Por quê? Porque ele reconheceu. A Bíblia não mostra a vida daquele ladrão arrependido, né? O pouco que a gente sabe, a Bíblia não relata, né, o que ele fez, qual foi o motivo de ele estar sendo crucificado. Deveria ter sido uma coisa, né, muito grave, porque a morte na cruz, né, era uma morte horrenda, né, era para que todos pudessem ver, servir de exemplo, e tinha que ser uma coisa muito grave para ele estar ali. Mas ali ele foi justificado, porque ele reconheceu porque o motivo dele estar ali. E ali ele, né, pediu ali a Jesus, olha, arrependido, porque Jesus viu o perdão, né, viu o arrependimento dele, e ali Jesus declara, né, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aquele homem, mesmo nos seus últimos, né, minutos de vida, né, ou talvez algumas horas ele tinha ainda, ele se tornou um homem justo. Aos olhos dos homens, não, que estavam ali crucificando ele, como Jesus também estava sendo crucificado. Aos olhos dos acusadores, ele está sendo o quê? Como culpado, mas diante de Deus, ele estava sendo justo, sendo justificado, tá? Vamos para o último tópico, o tópico 3, que fala sobre a santificação do homem. O subtópico 1, a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. E posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação, né?
Então, aqui é um outro tópico que nós vamos falar, da santificação. Um homem, ele, através, né, da sua conversão, ele não se torna somente um justo, mas ele se torna um homem santo, um homem separado por Deus, né, e pela igreja. Como diz aqui, separado do mundo, ele se torna algo ainda mais especial. Ele se torna propriedade de Deus, né? Lá em 1 Pedro 2, 9, diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Não é? O interessante, né, nessa passagem, quando se fala em sacerdócio real, você vê lá na Antiguidade, no Antigo Testamento, né, eram os sacerdotes que tinham que fazer aquela intermediação, né? O homem, ele não podia se aproximar de Deus, mas tinha um sacerdote, né, que mediava, fazia a mediação entre o homem e Deus através do sacrifício. Mas quando nós nos tornamos propriedade de Deus, né, como no caso aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, diz que se nós tornamos sacerdócio real, ou seja, o sacerdócio real, né, ele não precisa, né, de intermediário, porque Jesus, ele fez o sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário, né, e nós podemos nos aproximar de Deus a qualquer momento, né? A Bíblia diz que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas e nem seu ouvido está gravado para que possa ouvir, né? Então, nos tornamos, através da santificação, propriedade de Deus. Entenda uma coisa, você é propriedade de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence ao Criador, né? Antes, os nossos pecados nos faziam separação entre nós e Deus, mas através do arrependimento, através da conversão, né? Quando recebemos Cristo como um único, suficiente Salvador da nossa alma, de nossas vidas, nós nos tornamos exclusividade de Deus, né? E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, ele não toca. Amém? Subtópico 2. A santificação como processo, né? O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente, e realmente o é, terá que se submeter a um longo disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura, né, do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus, né? A gente tem que entender, né, irmãos, que a santificação é um processo. É um processo, é um exercício de fé. Na nossa caminhada, né, nós exercitamos isso, um processo de santificação. Aqui em Apocalipse diz, né, aquele que se santifica, se santifique-se mais ainda, né? Lá em Hebreus diz que buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então a santificação é um processo, é um exercício, né, de fé, né? E como nós podemos fazer melhor esse exercício? Através, né, da palavra de Deus, através da oração, no seu sacrifício, né, diário, um jejum, né? A palavra de Deus é indispensável, né, ou imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, né? Você já reparou que a pessoa, quando ela lê mais a Bíblia, ela é uma pessoa que é mais feliz, é uma pessoa mais, né, disposta, uma pessoa mais alegre, né? Quando a gente lê, né, a palavra de Deus, a gente está não alimentando a nossa alma, porque da mesma forma que o seu corpo ele necessita de um alimento diário, um feijãozinho, um arroz, né, aquele franguinho assado ali que você come ali, né, no almoço, a mesma coisa é a nossa alma, né? Aumentar a alma, o espírito, através da palavra de Deus, nós nos buscamos a perfeição e a santidade, até aquele grande dia, né? Para que sejamos, né, semelhantemente, né? Nós já somos imagem e semelhança de Deus, mas na eternidade, né, nós vamos ter
um novo nome, nós seremos um corpo incorruptível, né, não sujeito, né, às leis da natureza, do pecado, né? Hoje, enquanto estamos aqui nessa terra, né, nós sofremos um pouquinho, sentimos o calor, mas não, lá na eternidade com Deus, não. A Bíblia diz que toda lágrima, né, Deus vai enxugar toda lágrima, né? Não vai haver mais dor nem sofrimento, você não vai ter que se preocupar com nada. Mas para isso você tem que nascer de novo, é necessário. Para a gente encerrar, né, eu vou estar já passando para o nosso pastor. A santificação é a vontade de Deus para o homem. É óbvio, né? Se o nosso Deus é santo, ele exige também de todos o quê? A santidade, né? O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos como o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, né? Efésios 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, tá? Logo, devemos ver a santificação como uma vontade suprema de Deus para a nossa vida, tá? Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza, né? João 7. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará, né, na Jerusalém celestial. Lá em Apocalipse 21, 8 diz, né, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os tímidos, todos aqueles que cometem a mentira, né? Enfim, o pecado não vai entrar, né, na Jerusalém celeste. E nós precisamos, né, que a igreja de Cristo volte a pregar, né, com mais afinco, com mais urgência, a santificação, porque isso é um desejo, essa é a vontade de Deus, né? Hebreus diz lá, 12, 14, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A conclusão diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, né? E quando, no arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, tá? Porque assim como é, o veremos, João, né, primeira epístola de João 3:2. Assim nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Então, que Deus abençoe, tá? E possa te dar um dia maravilhoso e abençoado por Deus. Terminamos aqui mais um trimestre, né, e que Deus possa, né, falar, né, que você possa fazer o seu culto no lar, dar continuidade aí no lar, né, e que Deus o abençoe grandemente. Amém? Fiquem na paz. Um bom dia para todos. Pastor. Maravilha, meus irmãos. Terminamos mais uma Escola Bíblica Dominical, mais um trimestre finalizado. E semana que vem, no domingo, estaremos aqui com a aula inaugural do segundo trimestre. E você não pode deixar de nos acompanhar. Quem sabe essa aula não será ministrada presencial com você aqui, né, adorando a Deus na ADPE. Vamos orar, porque a oração move as mãos do Senhor. E já quero te convidar, você, querido membro, para que você não se esqueça. Hoje, 18 horas, nós temos o nosso culto em adoração ao Senhor. Estaremos aqui, né, transmitindo para que você, em segurança, na sua casa, venha acompanhar. Convide seu amigo, convide sua amiga, o seu vizinho, para acompanhar com você, né, para que você possa estar juntinho da gente aí nessa obra que não pode parar. Inclusive, eu quero aqui te dizer que você que é
um cooperador desta obra. Se você quiser informações, né, como continuar semeando nesse período difícil, como continuar com o seu ato profético, você entra na nossa página, tem ali também todas as informações que você precisa para você não deixar, né, de semear nesta obra. Ou você liga para o meu celular, que eu vou te orientar. Você já sabe, 97551 7559 7559. Então você não pode esquecer. Então, querido, eu te espero aqui 18 horas para você, juntamente com a DEPEV, adorar ao Senhor. E agora eu vou chamar o vice-presidente da igreja, ele vai fazer uma oração, e logo após estarei ministrando na sua vida a bênção apostólica. Oremos, irmão, nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma manhã na tua presença. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa EBD, que tu possa estar abençoando a cada família, a cada povo, meu Senhor querido, a cada membro da EBD, Senhor, seja criança, adolescente, jovens, adultos e idosos. Senhor, abençoa nessa manhã, que a tua palavra, ela diz, Pai, em Salmo, meu Pai, 119, 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, que essa palavra que foi ministrada nessa manhã, que fala sobre a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação, possa ser uma verdade na vida de cada um. Senhor, abençoa a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Curva a sua cabeça, querido, e receba a bênção apostólica na tua casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações e a divina comunhão divino Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos e até às 18 horas aqui na ADPEV.